pedir o Hugo para fazer a PS, pode? Com o maior prazer. Vamos lá, gente. Gratidão. Vamos nos concentrar aqui num pensamento só. Vamos pedir que os bons amigos, espíritos, estejam com a Angélica e Isaías hoje, bem como na casa de cada um de nós. Que a gente se abra em gratidão, que a gente se abra em entendimento, para que não só hoje a gente receba a instrução, mas que também a gente receba sempre essa energia positiva que vem do alto, que vem daqueles que já conseguiram atingir a paz no coração. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, Hugo. Isaías, é contigo. Obrigada por esse momento aqui hoje. Sei que vai ser de um carinho enorme a gente poder estudar um pouquinho mais, espalhando pela sua voz e a sua sabedoria, viu? Fique à vontade. Primeira coisa, Isaías. a primeira coisa a falar é que, até hoje, a questão do sono, ela não a ciência ainda não disse por que dormimos. Qual a razão de dormir? A ciência não diz categoricamente a razão do sono, porque nós dormimos. Tá? O que ela faz é hipóteses e estuda hipóteses. Uma delas, numa publicação um tanto recente, se não me falha a memória, foi em 2013, publicado em 2013, pela Universidade de Rochester, eu acho que é isso, Nova York. Ela fala que o sono é uma forma de o cérebro eliminar dejetos químicos do cérebro. Como assim? Durante o dia, as sinapses, né, entre os neurônios, a atividade eletroquímica, vamos chamar assim, do cérebro, por causa das nossas atividades mentais, ela produz o que ela chamou de dejetos químicos. Tá? Então, estudando o cérebro dos ratos, ela chegou à seguinte conclusão: o sono é uma forma de, vamos chamar, reparar, né? Dar um descanso para o cérebro. E aí o exemplo dela é até engraçado, né? Ela falou o seguinte: é como quando você faz uma festa. Você pode entreter os convidados ou limpar a casa, mas você não pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? Mas, apesar desse estudo, não é possível dizer qual a razão do sono. Por que nós dormimos, né? Deixa eu... Então, deixa eu... Gente, eu estou me embolando aqui com essa... Então, vamos lá. Primeira coisa o sono. Ele vai começar dizendo o seguinte, que não é fácil começar a discorrer sobre os sonhos, não é? Pois, mesmo da sua própria fisiologia, ainda tem muita coisa o que se falar. Isso aí da própria fisiologia, como eu falei antes, né? A questão do sono, a ciência não diz a razão, o porquê nós dormimos.
quanto mais da parte subjetiva, não é? E dessa parte subjetiva que ele fala, está dizendo dos sonhos, né? Tem muita coisa ainda para falar, tá? Mas aí o objetivo, ele entra direto no objetivo do livro, né? Qual a razão do livro? Que a respeito da vida psíquica, ele traz a contribuição de Kardec, tá? Para esse assunto a respeito dos sonhos, né? Então, o Palhano ele fala o seguinte: a humanidade permanece vivendo apenas os dados fornecidos pelos sentidos fisiológicos e, nesse sentido, incapaz de discorrer acerca da vida espiritual, tá? O espírito liberto pelo sono é capaz de viajar muito longe, relacionar-se com muitas outras personalidades no mundo espiritual, lembrar de acontecimentos passados e programar o futuro, tá? Mais das vezes, a vida da fase espiritual nada tem a ver com os fatos da vida de relação material. Não é difícil a compreensão dessa realidade, a não ser que exista uma carga muito grande de ignorância e preconceito. E assim ele inicia assim esse livro, O Significado Oculto dos Sonhos. Esse livro aqui, cadê? Tá? E aí, pergunta, né? O que é o sono? O que seria o sono? Um acordo, no mais geral das teorias, é um processo justamente natural, no qual a redução da consciência das atividades corporais. Ele é dividido em sono não REM e sono REM. Tá? O sono não REM é caracterizado por atividade menos intensa do cérebro. Tá? Acontece o relaxamento dos músculos, acontece o estresse, vamos chamar assim, dos neurônios, e pelo estresse de um grupo de determinado neurônio no nosso cérebro, é chamado retículo ativador ascendente, que ele é responsável pelo estado de alerta. E esse grupo de neurônios ele entra em, vamos chamar de cansaço, né? E quando ele entra em cansaço, acontece uma sequência de ocorrências no cérebro que a atividade do cérebro vai cessando. Então, menos atividade cerebral, menos tensão corporal, não é? O corpo relaxa, os músculos da face relaxam, o cérebro relaxa, e aí acontece o sono natural, tá? E aí a gente pode falar em estágios do sono, tá? 4 estágios, basicamente 4 estágios, né? Estágios. E o sono REM. O estágio 1 é a etapa de adormecimento, dura em torno de 15 minutos, tá? É aquele vulgarmente chamado de madorna, né? Você começa a relaxar, o olho começa a fechar, né? E dura aí em torno de 15 minutos. É uma transição entre a vigília e o sono, estar acordado e estar adormecido, tá? E aí vai essa sequência de acontecimentos que eu falei, né? O relaxamento dos músculos, a respiração fica mais leve, né? E aí vem o estágio 2. O estágio 2 é é o estágio do sono mais leve. Há uma desconexão do cérebro com estímulos extremos, né? A temperatura e o ritmo cardíaco e respiratório diminuem, né? E a pessoa se aproxima do sono profundo. E aí 3 e 4, né? O 3 e o 4 começa o sono profundo e o 4 é o sono profundo.
No estágio 3, o corpo começa a entrar no sono profundo. A atividade cerebral diminui muito. Tá? E o sono 4, que é o sono profundo, no qual o corpo recompõe as energias do desgaste diário. Aí sim, o corpo descansa mesmo, né? E aí o organismo libera os hormônios ligados ao crescimento, executa o processo de recuperação de células e órgãos, tá? Então, ele vem nessa sequência de estágios 1, 2, 3 e 4. E após esses 4 estágios, ele entra no sono REM. O que é REM? É uma sigla em inglês, Rapid Eye Movement, o movimento rápido dos olhos, né? É a característica principal, apesar de ser nessa etapa do sono que o corpo realmente descansa, né? Aqui é que o corpo realmente descansa mesmo, tá? Ele é caracterizado pelo movimento rápido dos olhos, tá? A principal característica do sono REM, então, é a presença de movimentos rápidos dos olhos e coordenados, né? Esses movimentos oculares podem ser vistos sobre as pálpebras, né? Dá para perceber o movimento, tá? E aí também, no sono REM, uma outra característica, os sonhos estão fortemente associados a essa fase. É justamente nessa fase que se sonha, né? Foram feitos experimentos em que pessoas, quando entravam nessa fase, tá? E uma outra característica interessante também desse sono, apesar de haver o descanso, tá? As ondas cerebrais do sono REM são muito parecidas com a da vigília, tá? E foram feitos experimentos com pessoas que, quando eles chegavam na fase do sono REM, era percebido a onda, eles acordavam a pessoa e pediam para relatar os sonhos, se tinha sonho, pediam para relatar os sonhos, né? Então, essa é outra característica do sono REM, né? É a presença de sonhos. E aí o corpo não faz movimentos de forma nenhuma, né? Além dos movimentos oculares. A outra característica, né, é a atonia muscular, né? O relaxamento dos músculos, né? E o outro aspecto foi aquilo que eu falei, né? A atividade cerebral, percebida através de eletroencefalograma, não se observa. Puderam observar que o traçado das ondas eletromagnéticas eram parecidas com a da vigília, tá? Vamos lá, então. Os sonhos. Segundo a escola oficial, os sonhos são produtos da mente da pessoa que sonha, não é? Por isso são feitos de reflexos de experiências e sentimentos, tá? E aí, numa lista de eventos, a gente pode relacionar o seguinte: os sonhos, para a escola oficial, são reflexos dos acontecimentos do dia que surgem. Um outro componente dos sonhos são os fortes desejos alimentados pela pessoa, né? Surgem nos sonhos. Acidentes, ocorrências, na verdade, né? Ocorrências sem importância, hora antes do sono. Por exemplo, filme que a pessoa assistiu e impressionou, é um componente do sonho, né? Acontecimentos anteriores, em torno de 2 dias antes, surgem também nos sonhos, né? Desejos profundos, temores, especialmente alimentados desde o período infantil, também são componentes do sonho para a escola oficial, né? E, finalmente, fatores que ocorrem em torno do indivíduo enquanto ele sonha, tá? Faz parte dos sonhos também.
ocorrências são componentes do sonho também. Segundo Freud, ele elabora uma teoria sobre a forma de interpretar os sonhos. E ele disse que os sonhos são geralmente uma forma disfarçada de satisfação de desejo do indivíduo, né? Para Freud, a forma dele perceber o sonho e entender o sonho está sempre ligado à satisfação, ao prazer, né? Tudo aquilo que o homem reprime, tudo aquilo que ele não satisfaz por causa das regras, não satisfaz e reprime os seus desejos, o sonho é uma condensação de ideias, uma mescla de ideias, né? Com o objetivo de satisfazer justamente as suas necessidades, né? Coisa que ele não consegue em vigília, ele libera nos sonhos, né? E satisfaz no sonho. Então, para Freud, toda a simbologia dos sonhos, ela está ligada... Opa, volta aqui. Toda a simbologia dos sonhos está ligada ao indivíduo, à pessoa, aos seus códigos, à sua forma de pensar, à sua forma de sentir, aos seus desejos, e não a um coletivo, nunca um coletivo para Freud, né? Sempre relacionado aos códigos da pessoa, né? E aí, a gente vai entrar num assunto também que ele aborda, que é a hipermnésia. Tá? Por que ele vai falar da hipermnésia? Por que Paliano vai falar da hipermnésia? Porque tem alguns exemplos de Freud que Freud atribui à hipermnésia. O que é hipermnésia? A hipermnésia é um fenômeno da memória, do cérebro, caracterizado pelo aumento exponencial de recordações dos fatos do passado, tá? Recentes ou remotos, que são evocados com mais vivacidade e exatidão. Então, uma memória seria como uma supermemória, uma lembrança detalhada de todos os fatos, de todos os acontecimentos, sejam recentes ou bem antigos, né? E aí, o Paliano ele vai fazer uma análise, desses sonhos de Freud, que é relatado por Freud. E aí, Paliano vai fazer uma análise disso aí em comparação com o que Freud disse, né? da hipermnésia. E aí, um senhor chamado Scaliger escreveu um poema de louvor de homens famosos de Verona. Tá? Um homem chamado Brunolus apareceu-lhe no sonho e se queixou de ter sido desprezado. Apareceu para esse Scaliger, né, e se queixou de ter sido desprezado nessa relação de homens famosos. Embora Scaliger não conseguisse lembrar de jamais ter ouvido falar nele, escreveu alguns versos a seu respeito. Seu filho soube posteriormente, em Verona, que alguém chamado Brunolus, de fato, ali foi famoso como crítico. Tá, vamos entender isso aí agora. Por que Paliano cita isso? Porque para Freud, isso é um fenômeno de hipermnésia desse Scaliger. Por quê? Na hipermnésia, o cérebro ele funciona coletando dados. Tudo que eu vejo, ouço, sinto, ele começa a coletar dados. E o que não é utilizado na minha memória recente, ele vai sendo armazenado.
tá? Então, isso desde a infância. Então, para Freud, de alguma forma, esse nome desse escritor famoso, esse senhor Scaliger ouviu, leu, né? Em algum momento da vida, ele ouve ou lê a respeito desse Brunellus. E aquilo fica armazenado na memória dele. E ele aparece nesse sonho, com detalhes. Né? Esse fenômeno, para Freud, é um fenômeno de hipermnésia, isso. Tá? E aí vem a interpretação de Palhano. Né? Esse sonho foi incluído por Freud nos casos de hipermnésia, mas acreditamos que realmente ele não pertence a essa classe onírica, visto que esse senhor Scaliger nunca ouvira antes falar de um tal Brunellus. Tá? Não é comum que se possa, não é um nome fácil de ser esquecido, né? E aí a interpretação, o espírito desse senhor Brunellus, a interpretação espírita do Palhano, né? Esse senhor Brunellus, o espírito dele, ele se queixa em um sonho ao autor do poema da sua não inclusão, não é? E aí, na verdade, esse Scaliger, ele recebeu uma informação espiritual, tá? Vamos lá. Alguma coisa, alguma pergunta até agora? É bom abrir para a galera, se alguém quer fazer algum comentário, porque é um conteúdo provavelmente novo, né, gente? Alguém quer abrir uma pergunta, quer trazer o microfone aí, ou quer mandar no chat aqui, eu estou de olho aqui para ajudar o Isaías e a Angélica. Todo mundo entendendo tudo, Isaías. O pessoal tá... Bom, isso é bom. Ó, Jerusa tá com o cara que tá com dúvida. Esse confronto ciência espiritismo, ele é interessante, né? E essa obra, principalmente essa obra de Palhano, ele traz isso à tona, né? E esse confronto, o que a ciência diz e o que o espiritismo ele proporciona, a interpretação, não é? É o mero transcender a interpretação espírita. Você transcende a mera matéria, a mera explicação materialista, né? Com a ciência, ela se torna, principalmente atualmente, né? Com o positivismo, a ciência ela se torna extremamente materialista, né? Alijando qualquer outra interpretação que não seja a interpretação dela materialista. Então, toda a contribuição espírita, ela foi deixada de lado, né? Isso não foi considerado, né? Toda a contribuição kardeciana e de outros, né? Não foi considerado. Uma outra situação de hipermnésia um senhor chamado Mauri conta que por algum tempo ele sempre se lembrava da palavra Mucidã e ela surgia e ressurgia na sua mente durante o dia. Essa palavra ficava sempre surgindo na mente dele. E ele nada sabia a respeito dessa palavra, do que seria, do que era, né? A não ser que era o nome de uma pequena cidade da França. E aí, certa noite, ele sonhou que conversava com alguém que lhe dizia ter vindo de Mucidã. E que, ao lhe perguntarem onde ficava isso, respondia ser uma pequena cidade do departamento de Dordogne. Ao acordar, Mauri não nutria nenhuma crença na informação que lhe fora transmitida no sonho. Soube, por um jornaleiro, contudo, que era perfeitamente correta a informação. Então, outro fenômeno de
de hipermnésia alegado por Freud, que a interpretação de Paliano vai para além disso, né? Vai para além da hipermnésia, né? O fato dele sempre ouvir ou lembrar da palavra Mucidã, essa palavra aparecer na cabeça dele e depois sonhar, né? Paliano interpreta como uma informação espiritual, né? Essa informação, esse espírito aparece e lhe informa a respeito, né? Do que seja essa palavra Mucidã, né? De onde vinha, o que era, não é? Tá? Com isso, o Paliano não está negando a hipermnésia. A hipermnésia acontece sim, tá? Mas essas duas coisas podem ocorrer, não é? A hipermnésia pode ocorrer, bem como também a informação espiritual. E é esse o objeto do livro, né? Essa interpretação. Então, nessa primeira parte, né? Nessa primeira parte ele faz essa interpretação. Eu não vou me delongar muito, não, porque tem a parte da Angélica ainda. Nessa primeira parte, ele confronta tanto o Freud quanto o... Deixa eu passar aqui. Tanto o Freud quanto o Jung. Aqui são exemplos que ele vai falando, né? E ele confronta, naquela primeira parte, ele confronta a ciência e ele diz que, olha só, tem certas coisas na ciência que ela própria não explica. E uma dessas coisas que ela não explica, e principalmente a psicologia, ela fica limitada, ela vai até um certo ponto e dali não ultrapassa. O Paliano vai falar o seguinte: olha só, o espiritismo tem uma contribuição, hein, gente? Ele tem uma contribuição. E aqui começa a fase da transição, né, do livro, quando ele vai falar da emancipação da alma, e ele cita a pergunta 400 do Livro dos Espíritos, né? O espírito permanece de bom grado em seu envoltório corporal? E aí vem a resposta, né? É como se você perguntasse ao encarcerado se o cárcere agrada, né? O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, né? E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. O Isaías, Hugo falando aqui, Bom, desculpa interromper, eu estou lembrando aqui de um comentário do Dr. Sérgio Felipe. Volta e meia eu falo dele aí, alguns devem conhecer, obviamente, né? Ele é neurocientista, espírita, dá aula na USP, e ele tem uma palestra sobre glândula pineal, que ele fala que é da natureza do encarnado querer transcender. Se ele não faz isso por meio da fé, da mediunidade, ele faz isso com o uso de entorpecentes, alguma coisa que provoque isso. Eu acho que está um pouco em sintonia com essa 400 aí, né? A vontade de ser do espírito, a liberdade que é própria dele, que durante a encarnação, pelo menos nesse mundo de provas e expiações aqui, não é das melhores, né? exatamente. E assim, só complementando a sua fala, e aí você também, você junto comigo e o André, você percebe na filosofia, raros são os filósofos que não falam dessa transcendência. Raros são os filósofos que não falam da natureza do homem como aquele ser que deve transcender a si mesmo e caminhar para algo melhor, algo além, não é? Algo além de si. O homem que se percebe como parte de um universo, ele se percebe incompleto, não é? Ele se percebe um ser em criação, e essa transcendência faz parte disso, né? Essa transcendência faz parte disso.
E aí o Kardec ele quis saber mais e pergunta, né? Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Não é? Como podemos falar da liberdade do espírito? Pelos sonhos a gente pode falar. Não é? Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros do passado e algumas vezes prevê o futuro. Desculpa, acho que eu errei. E pode se pôr em comunicação com outros, é isso mesmo. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-se. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em uma outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e investigar no passado e no futuro. Então, qual é a interpretação e qual é o ponto de Palhano aqui? Existe toda a química do corpo, não é? Existe toda a química do corpo na vigília, existe esse estado natural de alternância, não é? Vigília, descanso, vigília, descanso. E os cientistas dizem que o sono é para reparação do corpo, mas o fato é que, na interpretação espírita, o corpo é o cárcere do espírito. Né? Algumas pessoas se sentem bem com o cárcere e outras não. Né? Mas o fato é que o corpo deu uma brecha, até mesmo naquele estágio 1. Lembram do estágio 1? Quando você começa a adormecer, aqueles 15 minutos, você começa a adormecer, o olho pesa, não é? Você começa a dar aquelas pescadazinhas, aquela madorna, ali já é o ponto de partida para o espírito sair e se libertar. Não é? E esse é o ponto. E essa é a questão, não é? Que o Palhano trata. E ele percorre uma análise interessante no livro, né? Que não dá para a gente tratar. Ele faz análise de sonhos, de personalidades da história, e faz também análise dos sonhos de figuras da Bíblia, e principalmente do Antigo Testamento, né? Também do Novo, mas principalmente do Antigo Testamento. E sempre o ponto de interpretação é justamente a questão da comunicação espiritual durante o sono, não é? Durante o sono, tá? E aqui eu fecho a minha parte e eu passo a palavra para Angélica. Um comentáriozinho, Angélica. Nessa 402 aí, Isaías, que a gente pode perceber é que se a gente quiser um tipo de termômetro para medir a quantas anda a moral da gente como espírito, observa o sonho, então, né? Porque se ali você vai para o seu estado de liberdade, para onde você vai quando está liberto, né? Porque o corpo ele é muitas vezes um cerceamento, né? A encarnação vem às vezes para te colocar ali em certas coisas que vão te afastar daquilo que você mesmo não conseguiu lidar, né? Mas o espírito, quando se livra do corpo, pode ser um bom diagnóstico aí. Ele vai para onde mais lhe aprouver, né? Para onde ele está mais sintonizado. Aí a gente pode medir, então, a nossa evolução aí. Para onde que a gente está indo. Posso falar um pouquinho também? Rapidinho? Você não acabou? Acabou? Hugo e Cíntia acabaram? Só lembrando que, com relação aos sonhos do Antigo Testamento, foi por abuso desse fato, desse fenômeno dos sonhos, que Moisés proibiu a evocação dos espíritos.
porque muitos diziam que sonhavam, diziam sonhei, sonhei, para poder conseguir obter recursos para que as pessoas pedissem para ele revelar os sonhos. E como Moisés percebeu esse abuso, proibiu, entre aspas, né, a evocação dos mortos, porque os mortos se comunicavam pelos sonhos e os antigos profetas normalmente sempre revelavam os sonhos que haviam tido, e, claro, eles tinham vidência também. Mas esse foi o fato principal da proibição de Moisés, da evocação dos mortos. E sem as aspas, né? É. Sem as aspas, né, Giselda? Literalmente foi proibido mesmo, né? E só completando a fala o conhecimento que Moisés tinha, e ele participava, né, como integrante da família real, ele tinha conhecimento, né, que a gente chama de conhecimentos ocultos, né, isso transmitido pelos sacerdotes. E ele conhecia tudo isso. Ele sabia de todas essas coisas, né, conhecia. Então, como profundo conhecedor disso, né, ele sabia a origem, sabia o porquê, né, e justamente por causa disso a proibição, né. Tudo certo aí? Isaías, alguma dúvida, mais alguém? A gente pode complementar. Ninguém? José? Tia Giselda, tudo bem? Bom, continuando Está ganhando tempo, né, gata? Você está ganhando tempo, né? Neste livro, né, mais basicamente do que a gente já conversou aqui, para também não prolongar, a gente vai conversar sobre o capítulo 4 e o 14. No 4, Faliano nos trouxe a alma se liberta, que é praticamente o que a gente conversou aqui dessa emancipação da alma, né? E conseguiu compartilhar, Isaías? Mas tá falando, gente? Eu estou aqui. Não, está fechado o computador do Isaías. Está tentando compartilhar, mas não abriu a tela, não. Talvez é o caso de encerrar e tentar de novo, né, o compartilhamento. Tem que fechar e voltar. Conseguiu iniciar o compartilhamento aí? Não, ainda não. Ainda não, amigo. Ainda não? Fecha e começa outra vez. Vou fazer isso. Aí, bacana. Agora sim. E aí, no capítulo 4, né, o Faliano ele já nos traz a questão 401 do Livro dos Espíritos, né, que diz exatamente o seguinte, tá indo. Você voltou para a apresentação anterior, Zé, mas eu vou tentar fazer com que... Foi? A 401, a Kardec perguntou o seguinte, olha lá. Foi. É o próximo slide, já pode abrir isso. Na 401. Todo mundo está vendo agora? Sim. Sim. 401, Kardec pergunta, né? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E o Espírito Verdade nos responde, não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, aí vem, né, a resposta, né, que a gente realmente, ao dormir, a gente se emancipa, né? Então, vem aí até o medinho, né, tio Sérgio, para onde a gente vai? O até comentou muito bem, que no estudo a gente viu bastante sobre isso, que tenho medo agora até de dormir, porque eu não sei
para onde eu vou, onde eu estou afinizada, né? Então, quando a gente dorme, realmente a gente vai, a gente se lança para o espaço, né? E vai para o lugar que mais nos afinize. E aí, o Palhano, ele vem trazendo algumas informações, mas aí a gente continua aí a pesquisa do próprio Livro dos Espíritos. Pode passar, por favor. Para uma outra pergunta, que é a 407. Tudo bem aí? Isso. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Porque eu fiquei me perguntando, né? Então, logo que a gente tira um cochilinho, eu estou ali no meu momento de madorna, tenho uma sonolência, eu já tenho um sono, eu já saio do corpo de uma vez, eu já sonho de forma completa, como que funcionaria? Lógico que Kardec também já perguntou sobre isso, né? E o espírito respondeu, não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, quando a gente não precisa ficar em todas aquelas etapas de sonho, né, que o Isaías nos trouxe, não precisa de todas essas etapas para a gente se emancipar do corpo, né? É preciso que o corpo realmente esteja num processo de trégua, né, um pouco mais letárgico, vamos dizer assim, seu Sérgio, com as forças vitais vigentes, né, para que ele se desprenda do corpo. E aí a gente continuou querendo saber um pouquinho mais e também Kardec nos trouxe também. Na 409, Kardec ainda pergunta, né? De outras vezes, no estado que ainda não é bem o adormecimento, né? Que a gente está ali sonolento, que aí depois também o Yang traz um termo mais etimológico, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeitos de visão ou de imaginação? Eu acho que até vem como que a tia Jerusa falou, né, do momento lá de Moisés, como que seria isso, né? E aí a Espírito Verdade comenta, estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Seja, se já fosse completo o sono, haveria o sonho. Então, por enquanto que a gente está ali adormecendo, a gente tem algumas percepções, né? A gente não tem o sonho ainda em completude. E aí, a partir do momento que a gente completa o sono, todas aquelas etapas que o Isaías, que o Palhano trouxe, o Isaías apresentou, aí sim haveria o sonho, né? E aí a gente volta para o capítulo, né? Que aí o Palhano também traz o André Luiz, né, em Missionário da Luz, 59, nos trazido por Chico Xavier, sobre a nossa psique, né? Como que a nossa moral também ao sonhar. Como que é isso? A gente sai do corpo, a gente vai para onde, né? A gente se afiniza com o quê, né? O que a gente concretiza, e o André Luiz bem nos afirma o seguinte: nesse ensejo configura a onda mental que lhe é característica as imagens com que se acalenta, sacando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvisasse em miragens na antecipação de acontecimentos que aspira a concretizar. Afeita ao narcisismo, tão logo demande o sono. Quase sempre se detém justaposta ao veículo físico, como acontecesse ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, entregando-se à volúpia mental com que alimenta os próprios impulsos afetivos, enquanto a máquina refaz.
Então, a gente meio que confirma, né, que a gente vai para onde realmente a gente mais deseja, nossas vontades mais íntimas, né, as nossas afinidades espirituais, as nossas afinidades psíquicas, né? Então, os nossos desejos mais íntimos realmente que vão promover esse lançamento para o universo, né? Então, cabe a gente, aí tudo que a gente também conversou aí nos estudos de toda essa literatura de Palhano, né? Do autoconhecimento, da meditação, né? Do nosso orar e vigiar, né? De permitir mesmo essa educação mental que está tudo interligado, né? A gente pode estar aqui no vídeo demonstrando uma personalidade, uma vontade, um bem-querer, no entanto, falar que a gente sempre está rezando, que a gente está isso e aquilo com a espiritualidade bem próxima, mas é realmente a nossa intimidade, né? A nossa bagagem que vai realmente até conduzir, né, os nossos sonhos e estacionamentos aí encarnatórios que a gente tenha pelo nosso percurso eterno, né? E aí a gente pode passar, né? Aí a gente tem alguns depoimentos nesse capítulo que eu sugiro que todos possam poder conhecer, fazer uma leitura, e são bem ilustrativos, né, desses momentos de emancipação da alma também, tá? E aí a gente foi no Livro dos Espíritos novamente, na 414. Gente, eu estou muito rápido, porque eu estou com essa questão do tempo. Tá ok? Nós temos 10 minutos agora. Pois é. E aí a gente foi na 414, que Kardec pergunta, né? Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Repare aqui que Kardec pergunta, né? Pessoas que se conhecem, mas aí a gente tem, né, da pergunta anterior, vou deixar claro que são pessoas que estão realmente encarnadas, tá? Então, eu estou aqui e estou com Helena também, dormindo na sua casa, e a gente pode se encontrar no sonho, né? Pode se visitar. E aí o Espírito responde, né? Certo, e muitos que julgam não se conheceram, serem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono, com amigos e parentes com que os conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, gente, como a gente já conversou, né? Encarnados também pode se encontrar. Realmente a gente se encontra, realmente a gente não vai só encontrar espírito desencarnado. Então, realmente, isso aí, fulano, estive com fulano. Então, a gente conversou muito nos estudos, né, do tempo do período do sono, né, do seu, realmente, seu desprendimento total, né? Então, esses encontros, eles acontecem, são mais efetivos mesmo, tá? Então, vamos aí saber com quem que a gente está se encontrando. Rezar para ser sempre espírito evoluído, né? Que é complicado para a gente. E aí, na 415, que utilidade podem elas ter se a olvidamos, né? Olha aí. E o espírito responde: de ordinário, ao despertar, guardais a intuição de fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Então, cabe à nossa intuição, né, tentar entender de forma mais espontânea, né, esse despertar de que a gente viveu, se foi só uma conversa, se realmente aconteceu, se eu levo isso para o meu dia a dia, né? Então, isso realmente acontece. Aqui, finalizamos o capítulo 4. Tudo certo para vocês? Todos concordam nesse capítulo? Realmente a gente sai do corpo? Podemos ir para o
o 14, que está sendo bem rapidinho, né? Tudo bem, gente? Pode voltar, Isaías, por favor. Tem pergunta aqui, o bate-papo, é isso? Ah, tá, das visitas. Gente, então vou passando, tá? O 14, o Palhano, ele vem nos trazer umas considerações de Flammarion. Quem é Flammarion? Flammarion é um astrônomo, é um metafísico, é um pensador, um estudioso francês, tá? Ele é muito conhecido pela ciência e pelo meio espírita também, tá? Ele foi muito precoce, ele começou aos estudos bem cedo, então ele já aos 16 anos já era muito conhecido, lá no século XIX e faleceu no século XX, né, lá em 1925. Então, o Palhano também traz o Flammarion para a sua pesquisa, né, e para essa literatura. E Flammarion, pode passar, ele já traz que o sono ele não é um estado excepcional em nossa vida, tá? Ele é muito mais que isso, ele faz parte da nossa existência. Ele é praticamente 1/3 de toda a nossa existência, tá? Então, ele é excepcional, como o Isaías também bem comentou no início da nossa conversa, e o Flammarion também tem essa ponderação. E aí, o que ele também nos traz, tá? Que nós, pode passar, aí passou, né? Que um homem, por exemplo, uma pessoa normal de 60 anos, ele tem praticamente 20 anos, 1/3 da sua vida, ele passa dormindo, né? Então, seriam praticamente 3.000 horas de sono que a gente teria, e como isso é uma reparação vital para o nosso cérebro, tá? E aí, ele nos traz que, nesse momento, as nossas faculdades, elas também são permanecidas em atividade, tá? Que é a nossa parte consciente, né? Independente de estar ou não em estado de vigília. Então, as nossas faculdades cerebrais neurológicas, elas também estão em funcionamento, tá? Mas, pode passar. Para Flammarion, a sugestão dele primordial, né, o Palhano nos trouxe, é a seguinte: do mesmo modo que se pensa constantemente em estado de vigília, sonhamos constantemente durante o sono. No sonho, são reproduzidas as imagens cujas ideias são vigorosas, cujos pensamentos são poderosos, ou de grande interesse objetivo ou subjetivo de quem somos. Então, gente, aqui, basicamente, o que André Luiz também nos diz, Flammarion nos traz que os nossos sonhos, eles vão realmente reproduzir os nossos interesses mais íntimos, seja de uma forma mais objetiva e consciente, realmente eu penso assim, eu gosto disso, eu gosto de estar em tais locais, ou seja, de forma subjetiva, né, que é do nosso inconsciente, que são aqueles desejos íntimos que a gente vai guardando nas nossas gavetas, né, mas que são os nossos interesses, então são ali as reproduções que a gente vai ter tanto em nosso dia a dia, nos momentos de vigília, tanto nos nossos sonhos também, tá? E aí, o que o Flammarion também nos traz é que as pessoas perguntam, né, a gente pergunta muito, muito fácil, porque é um pouco nervosa, né? É tranquilo da gente relembrar o sonho ao acordar, como que funciona, né? Flammarion nos traz que para fixar um sonho é preciso que haja um despertar brusco e uma atenção ativa sobre ele, tá? Porque tem alguns estudiosos que comentaram, né, daquele momento de dormência, a gente pode ir decifrando,
preciso sonhar a noite toda para lembrar de um sonho. Não, para Flammarion é preciso um despertar brusco que a gente consegue ativar a atenção sobre esse sonho, tá? E aí a gente, o Flammarion também nos traz essa interfase que a gente tem entre a vigília e o sono, tá? É aquele processo que eu vou fazer pode passar, é uma leitura bem rapidinha, não seria rapidinha, mas que eu vou tentar traduzir para vocês, que são realmente a tradução dos nossos sentidos, tá? Então, da visão, da audição, né, do tato. E, então, é esse processo que a gente tem da interface entre a vigília e entre o sono, tá? Então, bem rapidinho, todas as atividades sensoriais se obscurecem gradativamente e o ouvido do mundo exterior chega por transições insensíveis, como se a alma se retirasse lentamente para os seus mais íntimos redutos. Cerram-se as pálpebras e os olhos são os primeiros a adormecer, velando o sentido da vista. Em seguida, perde o tato, suas faculdades de percepção e logo adormece. O olfato, por sua vez, se amortece. O último a retirar-se é o ouvido, sentinela vigilante para advertir-nos em caso de perigo, mas também ele acaba cedendo. Então, o sono é completo e o mundo do sono se abre diante do pensamento com sua indefinida diversidade. Então, a gente começa nesse processo, né? Primeiro, a gente realmente vai escurecendo os nossos olhos, fechando as nossas pálpebras, depois a gente vai perdendo um pouquinho a faculdade do tato, né? As nossas percepções, o cheiro conseguinte, né? Que é o olfato, e aí que a nossa sentinela vigilante, que ele nos coloca, que é a audição, e aí a gente começa realmente a não ouvir um pouquinho de mais nada e num momento brusco. Perdão, gente, tem alguém me ligando. É tia Edna. Ô, Angélica, tá terminando aí? Tá, acabamos aqui o capítulo. Tá. E se alguém tiver alguma dúvida, eu sugiro também fazer a leitura. Pode falar, porque tem depoimentos que vão ilustrando isso no capítulo. Tá, gente? Alguma dúvida? É o seguinte, Angélica, nós estouramos o tempo e o Hugo ele precisou sair para poder dar apoio na palestra da Dalva Silva Souza, né? E ele me pediu para ficar de anfitrião. E eu sou obrigado a fazer o papel chato do anfitrião, que nós vamos ter que encerrar. E se tiver alguma dúvida, eu pediria para as pessoas que tiverem dúvida enviar mensagem para algum de nós, né? Quem tiver o nosso contato, enviar, que alguém estudaria e daria resposta. Mas nós vamos ser obrigados a encerrar. Tranquilo. Aí eu vou pedir então para a Giselda. Muito boa a sua explicação, Angélica, a sua do Isaías. Nós vamos pedir aí para Giselda fazer a prece de agradecimento. Você faz, Giselda? Claro, com certeza. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações, rogar a Jesus que continue conosco, que nos abençoe a todos nós que aqui estamos. Agradecemos pela oportunidade abençoada de nos reunirmos, de aprendermos, de adquirirmos conhecimentos que irão certamente nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa existência corporal. Que a luz do seu amor possa ficar conosco. Agradecemos também aos amigos espirituais que, em seu nome, no nome do Mestre Jesus, estiveram conosco e estão sempre conosco. Fica conosco, abençoe a nossa casa espírita, abençoe nosso Isaías, a nossa Angélica e a todos os participantes desse CS. Que assim seja. Assim seja. Sim, Obrigada, graças gente. a Deus. Obrigada, nós agradecemos ao Isaías,
a Angélica, a todos os participantes desse grupo. Em nome da Casa Espírita Cristã, damos os parabéns e temos muita certeza de que nosso estudo vai continuar com bastante aproveitamento de todos nós. E se quem puder passar para a palestra da Dalva, também será de muita utilidade para nós pelo cumprimento, né, da Semana Espírita. Então, um beijo no coração de cada um, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigada, beijo. Tá vendo?
sem freio no carro,